sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Vestibular no Colégio CPI. E o nosso convidado de hoje é o professor de matemática, Leonardo Gomes. Gente, muito obrigado pelo convite. A gente está representando aqui a equipe de matemática do Colégio CPI e é uma honra fazer parte desse projeto primeiramente parabéns pelo projeto, por vocês são as idealizadoras e eu creio que está dando muito certo e vai dar muito o que falar, não só no Colégio CPI, mas em toda a comunidade de Teresina e é um privilégio muito grande estar aqui com vocês. Leonardo, eu quero a tua ajuda naqueles bizu na resolução da prova, porque todo vestibulando tá louco com a matemática, até porque é o TRI altíssimo, né? Ajuda bastante. E eu queria saber os assuntos mais recorrentes. Os assuntos, eu queria dividir aqui, trabalhar com matemática, não só a questão conteudista, mas a gente precisa entender a matemática como competências. Então, tem muito aluno, se eu perguntar assim, cara, qual é a competência 2? O aluno não sabe, o aluno que está no terceiro ano, ele não sabe. Então, se eu perguntar, cara, qual é a competência 5 do Enem? A galera ainda fica meio perdida nessa questão. Então, é muito importante tu entender quais são as competências que caem no Enem e quais são as mais recorrentes. Então, assim, eu gostaria até que, se pudesse a edição colocar na tela a questão das competências aqui, para o aluno, para a gente se nortear daqui. As habilidades é dentro das competências, mas, de fato, é o que é mais importante a competência. Então, assim, Raika, quais são os assuntos mais importantes? Eu vou dizer quais são as competências mais importantes. Nós temos 7 competências. Quais são as competências? A2, que é toda a geometria, tanto a geometria plana quanto a geometria espacial. A analítica não entra aqui, tá? A analítica ela entra na competência, já é na competência 5, que é na parte de funções ali. Então, matemática, competência 2, toda a parte de geometria, irmão. Geometria vai despencar no Enem. A gente pode botar em umas 15 questões de geometria, principalmente na área do volume, dos sólidos, da geometria espacial. A competência mais importante para mim é a competência 3 e a competência 4. O que é a competência 3 e a competência 4? É razão e proporção. Competência 3, a gente tem as razões, em porcentagem, a gente tem escala. Cara, cuidado, o aluno que está ouvindo isso aqui, cuidado que não é só escala normal. A gente tem escala com área e escala com volume. Então, quando tu for comparar a escala com área, tu eleva ao quadrado, com volume tu eleva ao cubo. Então, a gente tem parte de velocidade média, a gente tem parte, enfim, das razões especiais, densidade demográfica. Já a competência 4 é proporção, aí tu vai divisão proporcional, enfim, toda aquela parte de proporção. Então, competência 2, 3 e 4 despenca no Enem. Competência 6, análise de gráfico. Não é gráfico de função, é gráfico análise, para tu pegar o que está acontecendo no eixo X e no eixo Y e vendo, analisar a parte do gráfico. Competência 7 é probabilidade e estatística. Se tiver alguma coisa para tu estudar na competência 7, eu te sugiro tu estudar estatística, porque a parte principalmente de moda, mediana e média, beleza? Então, vamos lá. Quais são as competências mais importantes para o aluno que está no terceiro ano? Competência 2, 3, 4 e 6. E o pedaço da 7, que é a parte de estatística. Já a competência 1, que é a análise combinatória, são as questões difíceis. São as questões difíceis do Enem. Então, a gente vai conversar hoje também, eu creio que a gente vai falar um pouco sobre essa coerência. O aluno, ele precisa fazer as questões difíceis? Claro, se o cara quiser tirar uma nota muito boa, é lógico que ele precisa acertar as questões difíceis. Mas o aluno, ele tem que ser coerente com a sua habilidade. Não adianta o cara, ele tem uma habilidade baixa e acertar uma questão de análise combinatória. Não faz muito sentido. Já a competência 5, a parte de funções. A parte de funções, elas vão cair no Enem, mas é uma parte pequena, são 3, 4 questões, 5 questões no máximo ali. Onde logaritmo, ou se fosse para focar em função, seria em função do segundo grau, beleza? Parte de função exponencial e logaritmo cai, mas pode cair uma, 2 questões que até aí talvez até anule, porque é tão difícil que às vezes ela consegue anular. Já a competência 7, probabilidade estatística. Probabilidade, sem dúvida, talvez seja a questão mais difícil da prova. Então, assim, ano passado o Enem anulou 2 questões o TRI não é que o TRI anulou, não é que a questão estava errada, é porque a resolução dela foi tão pouca que os alunos o Enem decidiu até tirar ela como parâmetro da TRI. Então, assim, galera, conheça as competências. É muito importante o aluno conhecer as competências que caem no Enem. As competências de matemática são 7. É muito interessante o cara estudar a respeito disso. Então, Leonardo, eu quero fazer 20 pontos no Enem. Competência 3 e 4. Razão e proporção. Eu quero fazer 25 pontos. Estuda um pouquinho de geometria plana. Então, se tu tem essa parada aí, tu quer fazer o básico, não tem erro, tu vai colar nessas competências.
Leonardo, agora puxando mais para o assunto que você disse sobre ser coerente com as suas capacidades ou habilidades. Eu quero saber mais como que a gente vai levar em consideração isso na hora de aplicar o TRI na prova. Cara, o TRI ele é absurdo, porque assim, antigamente quando a gente fazia vestibular, eu não, porque eu sou novo, ainda tenho 22 anos de idade, certo? Mas os professores mais antigos, os alunos, eles foram conversar com os professores mais antigos, eles fizeram vestibulares tradicionais. Como é que funciona o vestibular tradicional? O vestibular tradicional tem 60 questões, quem fizer mais ponto passa. Claro, vai ter um empate ou outro e tem os critérios de desempate aí. Aí eu pergunto, por que de fato o Enem ele não tem essa parada de contar a pontuação corrida? Tipo, o cara vai fazer medicina, se ele fizer 170 pontos ele passa, se fizer abaixo não passa. Tu imagina, tem milhões de estudantes fazendo o Enem. O tanto de gente que vai empatar na pontuação. Então, tipo, o Enem ele escolheu a TRI, que muita gente acha injusta. Eu trouxe até uns microdados do Enem 2023 comigo e assim, às vezes parece injustiça. Com certeza a gente vai falar dessa questão da resolução das questões, mas tem aluno que faz a prova errado. Por quê? Tem aluno que ele começa a prova aqui e ele baixa a cabeça para a prova, irmão, e não abre. Então, tipo assim, ele faz a primeira questão em 10 minutos, aí faz a outra em 7 minutos. Aí a outra é difícil, ele quer ir para cima. Pega uma questão de probabilidade, passa mais tanto tempo. Irmão, tu tá perdendo muito tempo. Aí ele fala assim, cara, mas eu tô acertando. Tu chega na questão de número 30, tu não tem mais tempo. Aí o que acontece? O cara chuta 15 questões. Tu vai ser incoerente. Por quê? Das 30, tu pode ter acertado as 30. Mas tu vai errar 15. E dessas 15, tem algumas fáceis. Então, aí o que acontece? O aluno, para tu tirar em 2023, para tu ter tirado 800 pontos no mínimo, tu tem que ter 31 pontos. Ou seja, o aluno, para ele acertar de forma coerente, fazer 800, ele tinha que ter acertado no mínimo 31 pontos. Professor, mas tem aluno que tira 37 pontos, só para ter ideia. Tem aluno que tira 37 pontos e ficou com 801. E teve aluno que fez 31 pontos e fez 803. Ou seja, o cara fez 6 pontos a mais, mesmo sentindo uma nota menor. Tem cara que tirou 40 pontos. A nota mínima de 40 pontos foi 854. Isso eu estou falando de matemática. E a nota máxima foi 922. Ou seja, tem gente que tem uma distância, tem uma variação de nota por pontuação. Por quê? É a coerência. Entende? Vocês também são estudantes de vestibular e também é muito importante essa dica. Se a Raika, a Raika e Bianca, que são alunos excepcionais. A Raika, ela sabe muito matemática, a Bianca também. Mas aí ela perde muito tempo nas questões. Ela tem uma habilidade 800, ou ela tem uma habilidade 850, 860. Ela fez os simulados durante o ano e ela fez bem e ficou mais ou menos nessa média, 870, 890. Só que no Enem aconteceu alguma coisa que ela não conseguiu desenvolver a parada e acabou chutando muita questão. Irmão, o que tem de aluno anterior e me deixa muito chateado enquanto professor, porque eu tenho um curso, né? E a gente dá dica no curso questão toda hora. E eu tenho um aluno muito bom mesmo, que chega no dia do Enem, no outro dia eu pergunto para ele, cara, como é que foi a prova? Aí ele fala, Leonardo, eu só consegui fazer as 30 primeiras. Aí quebra minhas pernas, irmão. Por quê? Porque ele vai ser incoerente. A nota dele vai ser baixa. Por quê? TRI é isso. TRI é tu ter coerência pedagógica, é tu ser uma pessoa coerente. Então, é como se eu falei, tu vai aquele da Olimpíada tem aquele salto à distância. Quando tu salta a distância, tipo, se tu saltar 5 metros, é porque tu consegue saltar 3, 2. Não adianta o aluno que consegue saltar só 2 metros, ele tentar pular 5, ele não vai conseguir. A TRI é isso, tem questão, irmão, que tu não vai conseguir, isso é fato. Então, tipo, tem questão que tu pode abrigar, tu não tem habilidade para isso. Leonardo, tu tá tirando onda com a minha cara. Não, pô, mas tu tem que conhecer. Tu tem que conhecer teu limite. Então tem questão que realmente não dá pra ti. Tu tem que respeitar a tua habilidade, tu tem que respeitar a tua coerência pedagógica. Se tu for um aluno muito bom, acima de 850, acima de 800, vai pra cima da questão. Se tu tiver com tempo reduzido, então, cara, não adianta. Tu vai ter que fazer as questões que estão dentro do teu enquadramento. Outra dica, a galera começa por natureza, pô. Irmão, tu vai começar o segundo dia de prova por natureza, tu tá de brincadeira com a minha cara. Por quê? Natureza, se a gente for pegar a nota máxima, se eu não me engano foi 830, se eu não me engano, 820. Matemática foi 958. Ou seja, tu tá brigando por pouco. Aí a galera sempre fala, Leonardo, mas aí tem a questão
da média ponderada, né? Os pesos e tal. Cara, matemática, eu tô com 958, até com peso 4 ela fica melhor do que um 800 e pouco. Então, assim, seja coerente. Eu falo assim, o aluno, Leonardo, como é que eu faço para fazer uma boa prova? Não faz as fáceis, velho. Tu tem que ser coerente, faz as fáceis e as medianas. Eu não sou um aluno excepcional. Tu é um aluno mediano? Então faz as medianas. Tu é um aluno ruim? Então faz as questões fáceis. Eu sou um aluno expert, faz as fáceis, mediana e tenta difícil. Então não tem erro. O Enem, ele trabalha com coerência pedagógica. Então esse a gente tem que o aluno ele tem que ser especialista nisso. Ele tem que treinar isso, pô. A galera vai fazer Enem e ele não treina o Enem. Tipo, não treina essa questão da habilidade e a competência dele. Tem que treinar tempo, tem que treinar resolução da questão, por aí vai. Leonardo, qual é a melhor forma para eu praticar matemática? É pegando o simulado anterior? Quando eu vou dar a primeira aula do ano, eu falo assim, galera, é o seguinte, eu vou te dar uma aula aqui, sei lá, vou te dar uma aula de MMC, MDC. Eu vou fazer 10 questões, 7 questões aqui na aula. E não chega de tarde, faz elas. Acabou. Tu estudou o assunto. Vai estudar Guerra Fria, vai estudar outra coisa. Tu tem 6 aulas no dia, tem aluno que tem 6 aulas, 5 aulas no dia. Irmão, se tu estudar aquilo que tu viu de manhã, o conhecimento tá fresco na tua cabeça. Sim. Eu falo que o professor, o meu papel enquanto educador, porque eu sou educador, por mais que não pareça, mas eu sou educador, o papel do educador é fazer tu ganhar tempo. Não faz sentido. O meu papel enquanto professor é fazer o aluno ganhar tempo. Por quê? Se o cara não assistiu a aula, ele vai para a internet, ele vai pesquisar a questão, ele vai pesquisar a resolução, às vezes ele não acha, ele fica tal. Se eu te dei o bizu de manhã e tu estudar à tarde, tu ganhou tempo. Na hora que tu for estudar, tu lembrou do que eu falei. Na hora que tu for estudar história, tu lembra do que o professor de história falou. Na hora que tu vai estudar geografia, tu lembra do que o professor de geografia falou. Agora é o seguinte, existe uma diferença de método de estudo no começo do ano e no final do ano. Porque é o seguinte, a teoria de fato ela é linda. Na prática, às vezes, a gente não consegue fazer isso. Então, no final do ano, o que é que eu sugiro? Tu vai tentar fazer o mesmo padrão, tu tem uma aula de manhã, tentar estudar à tarde. Se tu não conseguir, irmão, pega os vestibulares anteriores e maceta, velho. Tem gente que estuda também, deixa eu falar no auto-engano. Tem gente que estuda vendo a resposta. Tá de brincadeira. Tu tá estudando vendo a resposta. Aí é o auto-engano. Aí eu entendi a resposta. Ora, mas... Agora vi. Agora, como é que tu tá estudando vendo a resposta? Não faz sentido. Tu vai tentar fazer. Tu vai corrigir. O que tu errou é um aprendizado. Não é porque tu errou. Tu acertou. Porque tu vai aprender como é que faz a partir de agora. Então, assim, qual é a dica dessa reta final? 2 meses pro Enem. Irmão, fazer simulado. Fazer simulado. Eu fazia simulado toda semana, assim. Eu escolhi um dia da semana para fazer simulado. Então, eu escolhi uma quarta-feira à tarde para fazer matemática e natureza e no outro dia eu escolhia português. Até porque em 2013, quando eu fiz vestibular, a prova era sábado e domingo. Agora domingo tem um hiato, né? Tem um domingo e outro domingo. Então, tipo assim, o aluno ele fica se martirizando a semana toda. Porque se ele não fizer um bom primeiro dia, no segundo dia ele já vai assim meio com autoestima baixa, né? Ele vai com autoestima baixa. Mas no meu tempo não, era dois dias seguidos. Não tinha nem tempo para tu pensar que tu foi bem ou mal. Então assim, eu fazia um dia uma área de conhecimento, outro dia outro. Então assim, foca em questão, velho. Matemática não existe. Eu tô estudando aqui na aula do professor Sandro Curió na internet. Eu entendi a aula dele. Meu irmão, se tu vai para fazer questão, tu não consegue fazer. Matemática, teoria, é só para tu entender o que é aquilo ali. Se tu não for para a prática, infelizmente, tu tá estudando errado. Até porque a aplicação é totalmente diferente, né? Às vezes a teoria é mais básica e as questões vão dificultando bastante. Sim, com certeza. Às vezes, se eu te ensinar o básico aqui, eu te botar uma questão básica. Inclusive, é o que a gente faz em um dos cursos que a gente tem. Eu posso até abrir a oportunidade para falar sobre isso. A gente tem 6 cursos, 6 turmas de matemática aqui, do curso do professor Leonardo, né? A gente tem 4 turmas de matemática, 5 turmas e uma que abriu recente, que é o intensivo. O que é que eu faço no intensivo? Primeira aula, razão e proporção. Eu te ensino 10 questões, como tu faz do básico, até aí a gente vai avançando um pouquinho o nível. Aí eu pego essas questões aqui, até um segredo, não sei se eu posso revelar esse segredo que a concorrência pode fazer, né? Mas enfim, o aluno que está assistindo essa aula, ele merece ouvir isso. O que é que eu pego? Eu pego essas questões que eu elaborei e eu coloco no chat GPT. Aí eu falo assim, fazer 10 questões semelhantes à que eu fiz em sala. E aí o chat já me dá 10 questões. E o aluno, quando eu explico as 10 questões, ele tem meia hora para fazer um simulado, que é semelhante às questões que eu fiz. E aí
tu pega todo o bizu. Então, esse aí a gente chama de método... Eu vou batizar esse método como método intensivo, né? Método intensivo de matemática, eu ainda não patenteei, mas aí, se tiver um canalha professor de matemática que copiar meu projeto aí, a gente vai para a justiça. A gente vai para a justiça. Mas o método é esse. Então, assim, cara, se tu entendeu o que o professor falou, tu fez o básico e tu conseguir fazer 10 questões parecidas, tu entende matemática. Inclusive, vagas abertas ainda. A gente tem mais 5 vagas no intensivo. Quem quiser falar comigo aqui, ó, você que quer intensificar a matemática, fala comigo que eu vou te dar aquele descontinho, cupom arrasta pra cima e esqueça tudo. Maravilhoso. Inclusive, as duas fazem aqui, as duas entrevistadoras fazem o curso. Matemática é perfeito, eu mesmo. Muito obrigado. Não tem nem o que reclamar. Inclusive, eu comecei a fazer apenas 22 questões em matemática quando comecei a fazer simulado, né? Aqui o simulado sai maravilhoso. Mas com o curso eu tô conseguindo fazer mais de 35. Que massa. Foi uma coisa incrível. Leonardo, e na hora da prova, como é que eu posso otimizar o meu tempo? Mas essa pergunta, ela é bizarra, porque... Ela é traiçoeira, irmão, porque, cara, é o que todo mundo, de fato, que faz concurso vestibular quer saber, como é que tu otimiza o tempo. Em relação à matemática, eu já até dei umas deixas aqui, tu começa com matemática. Cara, tu tem que se conhecer. Se tu vê que não dá pra ti, tu vai perder tempo com essa parada, não vai. Pula. Por exemplo, chegou em probabilidade, que é uma questão que eu sempre falo que é muito difícil. Pula, meu irmão, tu vê que tu vai perder tempo naquela parada. Quando tu pega a questão pra tu otimizar teu tempo, uma questão lá do Enem, tu vai logo pra pergunta. Porque na pergunta, tem texto do Enem que é extremamente desnecessário. Sim. Então o que é que tu vai fazer? Tu vai logo pra pergunta e extrai da pergunta as informações que tu quer no texto. Então, se tu fizer isso, tu já ganha muito tempo. Porque se tu... tem texto não só pra matemática, essa parada aqui. Tu pega uma linguagem, diz, meu irmão, tu vai começar lendo o comando da questão aqui. Lê do começo. Quando tu chega na pergunta, tu não sabe mais nem o que tem no começo. Então... O que é que eu faço? Isso aí serve para todas as áreas. Eu vou fazer o Enem também, esse ano, certo? Medicina por amor. E eu sempre faço isso, cara. E ano passado, sem saber muita coisa de linguagem, de humanos, que é mais interpretação, cara. Então, se tu sabe interpretar uma questão de matemática, geralmente tu sabe interpretar uma questão de interpretação de texto. Por isso que eu falo pra galera que a matéria mais importante do ano não é matemática, não é redação. Interpretação de texto. Porque a interpretação... tu vai correr dentro das 4 provas. Então, se tu souber interpretar um texto, fica muito mais fácil. Tu vai para a pergunta, sublinha as informações importantes. Quais são as informações importantes? São os dados que ele dá, são os valores que ele dá. Então, quando tem questão de logaritmo, que ele te dá log de 2, em algum momento tu vai usar. Então, se ele te dá um dado, tu vai usar aquele dado. Geralmente, tu vai usar. O que é que eu faço também? Quando eu não entendo uma questão, de fato, eu tento me colocar dentro da questão. Tipo assim, um cara saiu de lugar tal para lugar tal, não sei lá o que mais das contas lá. Enfim, tem uma questão. Eu me coloco dentro daquela situação. Então, tipo, cara, se eu sair daqui, eu for para ali, eu vou levar isso e tal. Tem muita questão que tá uma parada bizarra no Enem. Todo ano cai questão de esquerda e direita. Ninguém te dá aula de esquerda e direita. Quando é que alguém te deu aula de esquerda e direita? Ninguém te deu. Então, tu tá bem aqui. Ano passado caiu a questão do cinema. Tu vai direto, aí tu vai pra terceira fila direita. Pô, se tu tem hora que tu tá tão desgastado, cansado, que tu fala assim, peraí, esquerda e direita é o quê? Política? Faz o Lula, Bolsonaro, não é? Então, tipo, de fato, tu tem que anotar os dados, ver o que é mais coerente na hora da resolução, não perder tempo com questão difícil e macetar as fáceis. Isso aí não tem erro. Questão de regra de 3, cuidado também. Porque aluno, ele tem essa mania, alguém acostumou mal ele em meter regra de 3 em absolutamente tudo. Então, a questão lá de geometria analítica dentro do espacial. Aí o cara quer achar uma regra de 3 do mais completo nada. Então, tipo, tem que tomar cuidado com isso também. E tentar se colocar na questão. Se tu entender... quando eu vou dar aula, o que é que eu falo? Que toda questão é uma história. Se tu entender a história que está dentro da questão, fica fácil. Então... na última vez que eu fiz Enem, em 2022, eu saí de lá com a cabeça bugada, porque eu inventei tanta história na minha cabeça. Então, tipo assim, eu vi uma questão, primeira questão, cara, deixa eu me colocar na situação, me coloquei, acertei, vou pra outra, não, deixa eu me colocar, eu me coloquei em 45 situações. Tu imagina como é que tá teu psicológico depois de se colocar em 45 situações diferentes. Então, assim, é o que me ajudou muito a fazer
no dia, entender o que de fato se colocar na situação da questão te ajuda muito. Para quem não sabe, o Leonardo, além de professor de matemática, é engenheiro. E eu queria saber como foi essa tua decisão de curso, tu escolheu engenharia primeiro, depois matemática, e aí? No Instagram do Colégio CPI, no YouTube, acho que no canal do YouTube do Colégio CPI tem uma história lá. A gente fez em 2019 uma história, a gente fez uma história que inclusive é muito emocionante, de fato. Eu sempre me emociono quando eu vejo ela, depois posso até colocar um link aqui para tu ir lá, é muito legal. Porque assim, cara, eu estudei meu ensino médio todo em escola pública, né? Então, quando eu fui fazer o Enem, o que é que eu queria? Por pressão das massas. Aí a gente pode explicar a filosofia, a psicologia da coisa. As massas me pressionaram a fazer engenharia. Porque eu gostava muito de ensinar. Cara, ensinar, eu acho que é um dom mesmo que você nasce. Claro que a gente vai aprimorando, não sou o maior ensinador de todos os tempos, mas eu acho que é dom. Eu gosto, bicho, eu adoro dar aula. É uma coisa até bizarra de falar, porque tem gente que fala, professor, pô, tira até o cara pra M, né? Pra M. Tira até pra M o cara. Então, assim, eu sempre gostei da aula. Minha família toda são de professores. Professor de matemática, professor de história. Então, a maioria são professores. Quem não é professor é policial. Então, eu queria muito essa parada de ser policial, porque pra mim andar com a aula e tal, do nada apontar na cabeça das pessoas. Brincadeira, gente, não é assim. Mas tudo bem. Então, assim, eu sempre quis ser professor por vocação. Não por tipo, as pessoas que estão ao meu lado, não. E aí, o que acontece? Quando eu fiz o Enem, eu falava a todo mundo que eu queria matemática. Mas eu não queria matemática, eu não queria passar para matemática. Eu queria passar para engenharia civil. Só que é mais fácil tu falar que tu vai passar para matemática, né? Assim? Porque ninguém vai te pressionar. Tem muito estudante, aluno meu, que eu pergunto, tu quer fazer o quê? Aí ela fala assim, enfermagem. Eu já sei que quer medicina. Ah, eu quero fazer matemática. Eu já sei que é engenharia. Porque geralmente é assim. Geralmente, eu não estou falando que é regra, mas geralmente é assim. Porque a pessoa de fato tem vergonha de dizer que é medicina porque alguém pode te julgar, né? Cara, será que eu vou conseguir? E se eu não conseguir? É assim? Então, tipo, eu tinha essa parada. Meu irmão, eu acho que eu não vou conseguir passar para engenharia civil porque, de fato, em 2013, a nota de engenharia civil era a segunda maior nota da universidade. Hoje é ciência da computação. Acho que a engenharia deve estar lá para quarta ou quinta, até porque abriu no IFP também, né? Mas no tempo eu falava, cara, eu não vou conseguir passar em engenharia, cara, a nota de corte é muito alta e aí eu vou acabar falando que vou fazer matemática de boa. Quando saiu o resultado do Enem, fiz a prova do Enem muito boa, por sinal. A matemática estava linda no tempo, eu lembro, estava muito ansioso no dia, a gente pode ter uma pauta em relação a isso aí. Eu estava muito ansioso no dia de matemática, porque tu imagina, a parada que tu tá boa, que tu é bom, cara, se tu é bom, tua responsabilidade aumenta. Porque, pô, se tu é bom nisso aqui, tu vai com a cabeça assim, cara, minha responsabilidade é hoje. Meu dia é hoje. E se falhar? E se der errado? Isso é ansiedade, né? Se der errado, e se acontecer isso, e se eu perder, se eu não acertar, enfim. E aí, fiz uma boa prova do Enem e minha nota saiu. Quando minha nota saiu, eu falei assim, não, aqui dá pra engenharia. Quando eu coloquei, que no SISU você coloca a nota nos dias e vai aparecendo sua classificação no outro dia. E aí, eu coloquei engenharia elétrica todos os dias na Universidade Federal do Piauí. Eu estava em primeiro lugar. Só que minha nota estava bem próxima à nota de corte de engenharia civil da UFP. Então o que é que eu fiz? Pô, tô em primeiro lugar. Chegou na quinta-feira, eu estava em primeiro lugar em engenharia elétrica na UFP. Então eu falei assim, aqui eu tô seguro. Então o que é que eu fiz? Eu vi que a nota de corte de engenharia civil estava muito próxima à minha. E aí eu falei assim, não, vou colocar civil como primeira opção e engenharia elétrica como segunda opção, porque aqui eu já estou garantido. Se eu não passar nessa, eu passo aqui. E aí eu lembro que o resultado sai na segunda-feira, né? E eu já sabia que eu ia passar. Porque eu ia passar para engenharia elétrica, né? Mano, eu já estava garantido. Não tinha como 40 pessoas passar na minha frente em um dia. Não tinha como. Até porque a média da nota nas ondas anteriores era menor que a minha. E aí, quando foi na segunda-feira, eu já fui pro cartório. Porque você tem que ir no cartório, autenticar. Hoje eu acho que tudo é pelo Gov, não sei. Mas tinha que ir no cartório, era uma burocracia danada e tal. E aí, eu lembro que quando saiu o resultado, todo mundo ficou... Ah, meu engenheiro. E, cara, eu fiquei, muito feliz, tá? Fiquei feliz pra caramba e tal. Só que eu juro pra vocês que eu só fui saber que é engenharia civil à tarde. Quando alguém chegou pra mim e falou assim, cara, tu vai construir minha casa. Aí eu falei, não, pô, peraí, construir minha casa não, passei foi pra elétrica. Não, pô, tu passou foi pra civil. Aí não, aí foi outra parada, entendeu? E que eu não queria engenharia elétrica, porque minha nota ia dar, né?
mas eu ia fazer. Não era meu sonho, mas eu iria fazer, né? Cara, eu fiquei numa alegria, porque, irmão, foi o primeiro engenheiro civil da minha família, de fato. Então, tipo, cara, foi uma alegria, assim, que eu não consigo nem descrever, cara. Tu passar numa universidade pública é absurdo, tipo. É uma sensação de dever cumprido, é uma sensação de alívio, é uma sensação de orgulho que você tem de si mesmo, que é coisa de maluco. É porque não é fácil. Não, tá maluco. E logo era a segunda nota mais difícil, né? Então, tipo, eu passei um dos últimos. Só que o seguinte, a galera tira até onda, né? Passou em último, passou em penúltimo. Sim, mas eu me formei junto com o primeiro. Verdade. Quando eu fui me formar, eu tava primeiro, no mesma formatura que o primeiro lugar. Então, tipo, de fato, isso nem importa. Tu só tem que passar. Só tem que passar. Então, cara, eu escolhi engenharia porque eu me apaixonei por engenharia, não. Porque, de fato, era a pressão externa, tal, aquela parada de que professor não tem, dá dinheiro, blá, blá, blá. Só que aí eu comecei engenharia. Adoro engenharia. Hoje eu sou engenheiro, gosto demais. Claro que tem muito problema, a gente resolve muita coisa. Eu e o professor Matheus também, a gente resolve muita coisa. Agora, tô fazendo esse podcast e, com certeza, se eu for olhar meu celular e perder, ele manda uma mensagem a pintor, mandando mensagem a cliente, mandando mensagem. Mas faz parte, é isso, né? A profissão que você escolhe é isso. Aí eu perguntei, cara, cara pobre, né? Tipo, não tinha condição. Minha mãe é agente de saúde. Minha mãe é agente de saúde e ela sustentava eu e minha irmã com um salário mínimo. Tem a parada de teu pai, e aí outra discussão. Teve aquele negócio de pegar o cigarro e nunca mais voltar, tem essas histórias, né? Enfim. Mas a minha mãe criou eu e minha irmã de um salário mínimo, cara. Então, a mãe, com certeza a mãe vai assistir, ela me acompanha em tudo. Ela fez um Instagram só pra me acompanhar. Ela falou assim, meu filho, vou fazer um Instagram só pra me acompanhar. Então, mãe, a senhora sabe que eu amo a senhora é tudo pra mim. Isso aí eu deixo claro pra todo mundo. E, cara, eu não tinha dinheiro, velho. Não tinha dinheiro nenhum. O que é que a minha mãe fez? Ela financiou uma Pop 100 em 60 meses. 72 meses. Ela financiou. Eu lembro como se fosse hoje. Ela comprou antes de eu começar as aulas. Ela não deixava porque eu não tinha carteira de motorista. Aí eu comprei, a minha mãe comprou uma Pop 100 que eu fui terminar de pagar um dia desses. 72 meses, são, sei lá, alguns anos aí, 6 anos. São 7 anos, enfim. Aqui minha cabeça tá no podcast, não tá na matemática, tá? Não tá na matemática. E aí, cara, eu comprei a Pop 100, cara, foi uma das maiores alegrias da minha vida, a Popzinha vermelha, velho, absurda. Tipo, me levava pra tudo quanto é lugar, eu enchia o tanque com 12 reais, ia pra tudo quanto é lugar em Teresina. E aí, só que, cara, eu não tinha dinheiro, velho, nem pra botar gasolina. E tinha que almoçar no RU, 80 centavos. Você tem que se humilhar pra um parceiro teu pra... Epa, rapaz, me arranja uma ficha aí. Tipo, você tem que implorar, né? E aí, com certeza, alguns amigos meus de engenharia vão ver esse vídeo e eles sabem que eu não tô mentindo. É de fato verdade. Cara, aí eu pensei, meu irmão, não dá pra viver 5 anos desse jeito, velho. Não dá de jeito nenhum. Então, o que é que eu vou fazer? Eu sei matemática. E eu tenho uma Pop 100. Cara, tu sabe matemática e tu tem uma Pop 100... Um sonho pelo pista. Irmão, eu vou te dar o bizu aqui. Tu tem uma Pop 100 e sabe matemática, tu não fica pobre. Sabe por quê? Porque em junho e em dezembro, todo mundo da cidade está indo para ser matemática. Coloca um anúncio, ideia de business. Que mente milionária. Eu já anotei aqui que eu tenho que comprar minha Pop 100. Exatamente. Mente milionária. Irmão, se tu tem uma Pop 100, tu tem um transporte e tu sabe matemática, tu não passa fome. Porque, cara, se tu bota um anúncio no Instagram, pede pra alguém compartilhar, outro amigo compartilhar, e eu tenho muito amigo, galera, sempre comprou minha ideia, tipo, todo mundo compartilhava, eu achava aquilo lindo. Cara, eu comecei a ter tanto aluno particular, que eu comecei a terceirizar. Então, tipo, eu falar assim, Matheus foi um dos que trabalharam pra mim no ramo de matemática, tá? Fala, cara, vai lá, aí tu dá aula eu vou dizer pro aluno que é 40, tu ganha 30, eu ganho 10 pela tua aula. Business. Mind, isso aí tudo tá aqui, ó. Mente milionária. Só que uma hora, meus amigos se sentiram usados, né? E reivindicaram como a classe trabalhadora reivindica. O proletariado se revoltou contra o patrão, né? Então, fizeram greve e aí acabou com a sociedade. Mas, cara, eu comecei a ganhar muito dinheiro. Porque eu lembro como se... Muito dinheiro, assim, para um aluno... Sim. Com 18 anos de idade, eu lembro que em dezembro de um ano, cara, eu ganhei 6 mil reais. Tu imagina, tô com 17 anos, com 19 anos, 20 anos, 6 mil reais. Aí o que é que eu fiz? Comprei uma moto melhor. Eu comecei a parada de dar aula particular e deu muito certo porque eu tinha muito aluno, meus alunos, inclusive vários alunos
que eram meus alunos particulares, são muito amigos meus hoje. Muito amigo demais. A gente é muito amigo, eles chamam pra festa, chamam tal. Comprei meu carro, tudo dando aula. Tudo dando aula particular, sem renda fixa. Mas eu sempre fui muito organizado financeiramente, no sentido de poupar, gastar certo. Enfim, eu era da igreja no tempo, não tinha nenhum gasto supérfluo com coisas do mundo, porque sempre era Só o dízimo. era só o dízimo, que era uma coisinha certa. Então, tipo, cara, a organização financeira, por isso que eu falo, que na aula de juros eu dou aula de organização financeira, porque é muito bom tu ter tua organização financeira. Porque tem gente que ganha muito dinheiro, mas é pobre no sentido que não tem a parada, né? Enfim, comecei a dar aula, me apaixonei por dar aula, pô, porque eu vi, cara, eu tô ganhando dinheiro. Meu irmão, dinheiro é o que move o mundo. Ó, dinheiro move o mundo. Claro, trabalhar, você tem que trabalhar com o que gosta, mas esse negócio de trabalho com o que nunca mais você vai trabalhar, isso é mentira, tá? Isso não existe. Mas, o que é que eu fiz? Cheguei no Gils, a primeira escola que eu dei aula, Colégio Sena, não existe mais. Colégio Sena, eu ganhava R$9 a hora aula. Você imagina, tu ganhar 9, tu dá 50 minutos de aula, tu ganhar R$9. Então, tipo, mas eu adorava, bicho, era uma maior satisfação da minha vida sair carro pra dar aula no Sena. Porque era muito meus amigos ali, aquela parada toda e tal. Eu lembro que no meu aniversário todas as turmas fizeram bolo. Cara, pra mim era paixão. Bicho, eu me viciei nessa vida. Tipo, eu comecei a gostar de fato de dar aula. Aí eu fui pro Instituto Frata. Um abraço pra galera do Instituto Frata também, dar aula de física. Pra primeiro, segundo e terceiro ano. Entenda, não era formado em matemática e não era formado em engenharia. E muito menos em física. Mas, cara, tem aquela parada, se tu quer, tu tem que estudar. Então, de fato, eu estudava muito e tal. E aí, comecei a dar aula. Vim aqui no Gils, já tinha sido aluno do CPI. Colégio CPI é minha casa, velho. Eu adoro CPI. Na verdade, eu amo o CPI, eu acho que tanto quanto o Gils. Porque minha casa, pô. CPI é minha casa. E eu cheguei pro Gils, cara, eu preciso dar aula. Por quê? Qual o problema? Se tu não for organizado financeiramente, tu que é professor que talvez queira dar aula particular também, a gente tem um problema. Meses de escassez. Quais são os meses de escassez? Janeiro tu não tem nada. Fevereiro tu não tem nada. Março tu não tem nada. Junho tu não tem nada. Por quê? Porque ninguém vai te procurar para dar aula nesse tempo. Só vai procurar em tempo de prova. Então, se tu não fizer a tua gordura ali, tu vai acabar passando mal, se tu depender disso. Aí eu precisava, cara, eu tenho meu dinheirinho, mas eu vou precisar ganhar dinheiro nesses tempos. Então, eu acabei falando pro professor Gilson, me deu uma chance e tal. Aí ele me deu uma chance para dar aula de reforço, pro menino do 6º ano. Aí, cara, 6º ano, moleque, tudo. Meu irmão, eu dei uma aula pra esse menino, no final eles fizeram uma zoada. Meu Deus, que professor é esse? Blá, blá, blá. Aí, no tempo, não sei quem era o professor. Meu professor é ruim, não sei o que, sabe que menino compara, meu professor é ruim, blá, blá, blá. Aí o Gilson, rapaz, o Gilson muito visionário, o Gilson é um absurdo, tipo, pode chamar de babão, mas é porque quem conhece ele de perto sabe que ele é genial, é absurdo, a mente dele é muito à frente dos outros. E ele viu, cara, esse moleque, e aí, ele, no meio do ano, ele falou assim, meu irmão, tu vai dar aula de matemática básica no 8º ano. Eu dei 2 aulas, aí a galera me colocou como melhor professor, no outro ano eu já tava dando 40 e poucos aulas na semana, então já saí da linha da pobreza. Tipo, eu ganhava como professor que acabou de entrar, mas eu não era mais pobre. Tipo assim, pobre no sentido de não ter mais salário. Eu já tinha um salário e não era ruim. Não era ruim. E eu comecei, cara, me apaixonei por sala de aula. Cara, é cansativo? Sim. Tem hora que você cansa? Sim. Tem hora que você... Porque professor tem que se reinventar todo tempo. Vocês são meus alunos e você percebe que tem uma hora que o cara estagna. Pô, o que é que eu vou falar de novidade? O que é que eu vou trazer e tal? Então, professor é isso, se reinventar, né? Então, eu amo dar aula. E em relação à engenharia civil, eu amo também os problemas da engenharia. Então, cara, eu adoro minha vida. É muito cansativa, ela é muito corrida, ela é muito agoniada. Mas, bicho, eu não trocaria por nada. Eu não trocaria minha vida por nada. Tipo, lá, se tu quiser ser... tu trocaria por ser médico? Não. Tu trocaria por ser juiz? Não. Eu adoro minha vida, minha correria. Eu acho que a vida com a correria, assim, ela é perfeita, entendeu? Então, tipo, é isso. Eu sou apaixonado pelas 2 coisas que eu faço. Dá pra perceber, só pela forma que tu fala. Não tem como. Não, se deixar eu falar aqui, me voar. Matemática, Tipo, físico. Coach, meu o parceiro. Pablo Marçal tá aqui. Prefeito daqui a pouco. Não, vereador em 2028, já sabe, em Teresina aí só vai dar eu. Então, gente, vamos ficando por aqui. Eu sei que vocês ficaram com um pouquinho daquele gostinho de quero mais, né?
Mas, infelizmente, acabou o nosso tempo. Muito obrigada, professor, pela sua participação. Cara, eu fiquei muito à vontade, que eu até falei, ó, acho que eu não sei se eu vou ficar tão à vontade assim, porque eu sou tímido, tá? Quem me conhece de perto, quem me conhece sabe, camisa branca, quem me conhece sabe. Mas, cara, eu fiquei muito à vontade e eu quero aqui agradecer vocês pela participação. Se eu pudesse, eu falava muito mais coisa, porque, tipo, quando eu falo que, cara, professor é ajudar pessoas. Então, se eu tô ajudando alguém com esse meu discurso, com essa minha fala, eu passaria aqui várias horas falando de uma coisa que de fato eu gosto, que é matemática e engenharia, e estudar e vencer na vida e mudar. Então, assim, você que está assistindo esse papo de vestibulando, eu espero que você de fato se dê muito bem na sua carreira, seja muito feliz no que você se propôs a fazer, não só na questão de, que a galera fala muito nesse eixo, né, medicina, direito e engenharia, cara, qualquer profissão que tu se propor a fazer, que você seja muito feliz na tua profissão, assim como eu sou na minha. Eu acho que eu desejo isso para todo mundo. Muito sucesso no Enem, muito sucesso nos outros vestibulares e até uma próxima, quem sabe. Muito obrigada pela participação, por ter aceitado esse convite. O discurso foi incrivelmente motivacional, até para mim que eu quero engenharia. Se você gostou, como a minha já disse, deixa o like e até o próximo Papo de Vestibulando.